ela aumenta os vidros 20 vezes mais, formando o efeito barreira. Resistência. Até o pessoal já tá falando. Oi! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Sem Caretice, o podcast da mãe sem mimimi. E ó, antes de mais nada, já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Compartilha com as amigas. Segue o nosso canal para você nos ajudar. Estamos crescendo aí. Estamos muito felizes com a audiência de vocês. E aqui tem vídeo toda quarta-feira, às 8 da noite, com temas incríveis. Já dá pra dar uma maratonada aí no nosso canal, né? Com certeza. Tem tema de direito das mulheres, tem consultora de amamentação dando várias dicas. Tem osteopata. Tem muita bebês. Coisa bacana. Sério, gente. Não deixem de conferir os vídeos aqui do nosso canal, compartilhar com as amigas, compartilhar com aquela mamãe, né, que tá passando por algum desafio, que pode ser ajudada, né, com algum tema que a gente abordou aqui. E até pra sua amiga que não é mamãe, porque ela ajuda muito a amiga que tem o filho, enfim, porque nessa fase com crianças pequenas, estamos rodeados de tantas pessoas, né, à nossa volta, que olha, quanto mais informação nós tivermos, melhor é. Com certeza. Com certeza, e até pra abrir a mente, né, porque eu quando não era mãe, achava que, esse negócio de mãe, não precisa saber, gente, o tanto que a informação faz com que a gente tenha mais empatia pelas mulheres, né, pelas mães, e até pelas mulheres que optaram a não ter filhos, né? Então, assim, informação realmente é tudo e a gente quer realmente enriquecer, né? Trazer muito conteúdo rico, que agrega realmente informação, valor aqui pra vocês e gera essa conexão boa, né? Essa troca de experiências que a gente ama. Deixe seu comentário aqui nos nossos vídeos, mande sugestão de quem você quer ver aqui no podcast. Isso, ou aqui, ou lá no Instagram também. Nós abrimos esses dias uma caixinha de perguntas e estamos atendendo a caixinha de perguntas, por sinal, hoje. Sim! Um tema muito pedido na caixinha, que era para falar sobre mulheres tentantes, né? Que estão tentando aí, têm dificuldade de ter filhos. Enfim, a gente vai abordar todo esse tema. Todo o processo, né? Exatamente. A gente vai abordar hoje com duas convidadas muito queridas. Vamos apresentá-las? Vamos! Com vocês, Jaqueline Rocha e Paula Breve. Uhul! Meninas, que felicidade ter vocês aqui. Primeiramente, pode se apresentar. Quem são vocês? Quiserem falar idade, enfim. Pode, é de vocês. O que fazem. Certo. Eu vou começar comigo? Pode falar. Eu sou Jaqueline, né? O pessoal me chama de Jaque, né? Ou Jack, né? É o que a gente ouve. E eu sou engenheira civil, né? Tenho um escritório de engenharia e arquitetura. Sou mãe do James e do Jason. E não nasci em Limeira, né? Vim para Limeira, mas me sinto limeirense de berço. E que mais? Isso aí. Tem 44 anos, tá? E eu sou a Paula Passos, tenho 34 anos, sou daqui de Limeira mesmo. Tenho uma empresa de semijoias, inclusive comecei a empresa pensando em ter filhos, né? Por isso que eu resolvi virar empresária, para facilitar um pouco. Mas depois vocês vão saber um pouquinho mais da minha história. Que bacana. Muito feliz de ter vocês aqui. Tenho certeza que nosso bate-papo vai ser bem legal. E gostei dos nomes dos meninos, né? Você falou Jack, né? Jack, Jason e James. Qual que é a idade deles? Eles estão com 2 anos e 2 meses. Essa idade, não? Aquela idade. Quando eu vi o chá revelação da Jaque, porque a Jaque revelou pra família que era gêmeos no dia do chá revelação. Não, foi assim. Eles sabiam que eram gêmeos, mas a família não sabia. Só assim, minha mãe e meus irmãos. Só que o sexo a gente sabia, eu e meu marido, mas a gente não falou pra família. Então o chá revelação do sexo foi pra família, mas foi um escândalo. E quando eu vi nas redes sociais o chá da Jaque, eu falei, que legal, a Jaque, nossa, 2 nenenzinhos, né? Soube, assim, meio pincelado da história, né? Depois a gente vou saber mais. E naquela semana eu descobri a gestação gemelar.
Ai, gente, que legal. Você no final de semana e no meio daquela semana lá, eu acabei descobrindo a minha. Tava com 2 nenezinhos também e nem imaginava. E você teve o filho, então, um pouco mais tarde, né? Assim, tarde eu digo do que é normal que as pessoas se programam e tal, né? E também a gente sabe que a mulher chega uma determinada idade, né? A gente já fica com a produção, né? Dos óvulos ali um pouco mais baixa. Como que foi esse processo para você? Então, assim, eu sempre imaginei ser mãe após os 30, né? Por questões assim, vou estudar, aí vamos agora comprar o terreno, aí vamos casar, vamos terminar a casa. Então, eu já sabia que ia ser após os 30 anos, né? E, assim, a questão de saber, né, assim, propriamente dito, na hora de entender, né, como que funcionaria essa questão da gestação, foi quando a gente começou a tentar, porque até então, a hora que eu parar de tomar um remédio, já vai, né, bateu, pegou. Assim, olha, gente, não sei, mas todo mundo fala, imagina, eu tava preparada. Não, gente, toda mulher imagina que vai ser rápido, né, então, assim, quando isso atrasa, é uma frustração, né? Apesar de todo médico falar, olha, é 1 ano, fique tranquila, mas é aquele 1 ano, né? Então, no meu caso, quando eu comecei, fiz, assim, desde o pré-nupcial, tudo tranquilo, né? Daí quando falou assim, olha, doutora, agora eu quero... Isso aí foi com 30 para 31 anos, eu quero tentar, nós queremos, tal. Então, vamos parar de tomar um remédio, os exames estão tudo ok, sempre fiz o anual, tudo. E isso foi 1 ano, 1 ano e meio, e daí que começou nossa saga, né, de tentar descobrir. Então, a partir desse tempo que eu comecei a entrar nesse universo, né? Porque na minha família, assim, meus irmãos, nós somos em 4, né? Então, meu irmão mais velho tinha filho, minha irmã do meio, e eu sou a segunda mais velha, né? Então, minha irmã depois de mim tinha, e a Jéssica, ainda que é a mais nova, não tinha ainda, mas estava no processo de casar. Então, assim, isso começa a afetar, assim, na família. Nossa, e aí? As pessoas começam a perguntar, você se sente até um pouco pressionada, né? Exatamente, porque primeiro fala assim, quando você vai casar? Não, quando você vai ficar noivo? Quando você vai casar? Depois, quando você vai... É desse jeito. E nisso, o que aconteceu foi que aí a gente... com os profissionais da saúde, né, os ginecologistas, demorou falar assim, olha, está na hora de fazer os exames adicionais, né, então nesse ponto eu não vou falar que eu fui mal informada, mas assim, a gente não... É um universo que a gente não conhece, sim, né? Somos então, totalmente leigos, né? Leigos, exatamente. Então, você fica lá, né? E nesse meio tempo também, a parte, vamos pensar, profissional nossa tá acontecendo. Então, você fica assim, não, eu tô tentando, mas... Então, é tudo muito intenso, né? Eu acho que muitas mulheres vão se colocar no lugar. Mas, nesse processo que daí a gente faz todos os exames, né? Eu fiz todos os exames, meu marido também. Depois de quanto tempo tentando que vocês fizeram os exames mais específicos? Depois de quanto tempo que vocês fizeram? 34 anos, foi quase 4 anos. Quase 4 anos tentando, que a gente depois foi fazer os exames. Exatamente, né? E hoje, assim, se você pega qualquer médico, né, assim, passou de 1 ano ideal, ainda mais por causa da idade, né? Então, eu já estava aí próximo dos 35 anos, porque a parte hormonal nossa, ela vai diminuindo, não tem jeito, né, gente? Os nossos óvulos, eles envelhecem, né? Por mais que a gente se sente super nova, mas é natural da vida da gente, né? E nesse ponto que eu fui fazer os exames, e nos exames, assim, eu não tinha o problema, quem tinha o problema era meu marido, né? Da infertilidade. E nisso, ele começou a procurar ajuda para ver o que poderia resolver na questão do tratamento, né? E isso é demorado, porque você vai no urologista, vai no outro, nisso você também, sabe? Então, assim, é bem difícil, né? Assim, para nós foi, assim, até porque aí junta as agendas profissionais nossas, nossos sonhos, é muito bem intenso. E nesse meio tempo, o que aconteceu? A gente optou, assim, então, alguns tratamentos que nós fizemos,
estimular por meio de remédio, né? Tem como estimular, assim, programar, né? A parte de quando tá fértil, tudo. Porque até então, até na minha mente, assim, no meu caso e dele, a gente achava que ia vir natural, né? Então, a gente não queria entrar em nenhum procedimento. Porque aí, com os 34 e 35 anos, que nos foi apresentado, olha, o problema, assim, meu esposo poderia fazer a cirurgia, mas não era garantido, não tinha garantias, então a gente não queria entrar no processo cirúrgico. E as outras opções teria a inseminação e a fertilização, né? E esse processo também não é garantido. E para quem está tentando, você vai investir um dinheiro, um tempo. É complicado isso porque a frustração é sempre maior, né? O emocional. Isso. Então, nos 35 anos, ali naquele período, a gente optou por assim, vamos tentar, mas não vamos ainda tentar o procedimento. Por quê? Na nossa conversa, o que nós entendemos? Que a frustração de tentar... E a gente não estava preparado para chegar e falar, não deu certo. Porque você começa a conversar, inseminação, você fala, nossa, gente, são milhões, não é possível, né? Não é possível, porque não vai, né? E é possível... Só um parênteses, a gente acha que é tão simples, todo mundo engravida. Todo mundo consegue, todo mundo tem facilidade. Então a gente acha que, tipo, é simples, mas a gente esquece que é um monte de coisa que acontece junto pra fecundar, né? Sim, todo mundo conhece uma amiga, uma vizinha, alguém que engravidou com 15 anos. Então, por exemplo, gente, que não queria, com certeza, né? Com a idade. E quando chega a sua vez, você fala, gente, não é possível. Como? É tão difícil assim. Uma vez eu li ou ouvi em alguém falando que, na verdade, não é tão simples assim. Exato. Quando acontece, dá até para você abordar outras questões mais profundas nisso. Mas, assim, realmente, um espermatozoide vai fecundar um óvulo, assim, e de milhões. Então, e precisa de vários fatores. Precisa estar no período fértil. O dia certo, o calor. Exatamente. A temperatura do teor. Até o pH, né? A acidez ali dos seus fluidos ali. Tudo isso interfere. Sim. Né? Tanto que quando você tá com um nível hormonal desregulado ali, ou você tá com um pouquinho mais de ansiedade por alguma questão emocional, isso atrapalha também. Então, são tantos fatores impeditivos que, realmente é um milagre que acontece, sabe? A vida é um milagre, exatamente. Gente. A gente não, né? E assim, a última literatura que eu li sobre o assunto, que a gente começa a ler, né? Não sei se eu falo, mas a gente começa a ler. Com certeza. As teorias, as místicas, você fala assim, meu Deus. E daí, até assim, o casal que se programa inteiro, tudo, temperatura, né? É de 10 a 20% ainda de dar certo. Exatamente. Aí você fala, mas como que minha vizinha lá parou? É um mistério da vida. Como diz as minhas irmãs, elas não podem pendurar a cueca do marido no varal e passar embaixo. E fazer o que já engravida. Então, você vê, é bem isso daí. Então, é um fator assim que a gente não consegue explicar, né? E isso, pra quem tá tentando, começa a ficar uma frustração, porque você fala, nossa, então, que nem no meu caso, a gente esperou, né? Pra mim, foi um momento um pouco de aceitação mesmo. Porque como a gente não queria fazer o procedimento de inseminação e fertilização, a gente optou por, assim, trabalhar a saúde, alimentação, a gente tomou vitamina, fez todo um acompanhamento, né, para ver se nesse período a gente conseguiria, né, isso. E assim, nenhum momento desse, alguém me falou assim, Jaqueline, congela seus óvulos. Eu falo assim, que é uma informação que para mim faltou, né? Hoje eu acho que talvez está muito mais divulgado. Hoje eu falo para as meninas, olha, querem ter mais velha, tudo, vai num ginecologista, conversa, discute a possibilidade. Tem um custo, tudo, mas assim, gente, os óvulos da gente envelhecem, né? Eu vou falar assim, dados que eu tinha na época, mas assim, com 30 anos é 60% quando você faz o tratamento de fertilização e tal.
Com 40 anos, ele cai para de 40 a 42, 20%. Depois dos 42, é 10%. O óvulo, ele não tem a mesma, eu vou falar qualidade, mas vocês entendem, Sim. não é o mesmo óvulo da de 15 anos, né? Da 18 anos, né? Vamos falar assim. A gente teve recentemente o caso da Cláudia Raia, né? Que engravidou, acho que ela tá com 50 e poucos anos. Será que ela congelou? Eu não tive essa informação, mas provavelmente, né? Mas ela não fez. Foi natural? Foi natural. Caramba! Olha só, né? É inexplicável. Porque ela talvez deve ter... foi no finalzinho da menopausa, foi tardia, alguma coisa assim, né? Porque a gente ouve casos de mulheres, né, menopausando aí. Nossa. E você, Paula, né? A gente tá conversando aqui, né, sobre esse processo da Jaque, como que foi para você, né, esse processo de... Você chegou a fazer esses tratamentos? Na verdade, não. Eu me casei super nova, com 23, eu tava casando. E eu não queria, assim, não queria ter filhos. Por mim, assim, eu não teria. Mas, quando a gente casa, a gente junta aí com o marido tem sonhos e a gente acaba comprando, né, o sonho do nosso marido. Então, eu falei, bom, então beleza, vamos tentar, né? Só que depois de 5 anos, eu quis esperar mesmo. E hoje eu me arrependo um pouco de não ter feito um exame antes para saber se éramos férteis, né? Então, a gente acabou deixando passar. Depois de 5 anos, ele falou, vamos tentar? Eu falei, vamos. Fazer o quê, né? E aí, fui no médico para fazer os exames, falar para parar de tomar o remédio, tudo. E ele falou assim para mim, o que acho que o da Jaque também falou. Olha, tenta 1 ano. Porque é um processo, você estava tomando remédio, é um processo, não é simples assim, não é rápido assim, faz muito tempo e tal. E eu, beleza, fiquei tranquila, porque dentro de mim eu ainda tinha um pouco de medo, sabe? Falei assim, eu aceitei, mas, sabe? E eu falei, tá bom. E eu fui tentando. Passou 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano. Aí meu marido falou assim... acho que a gente tem alguma coisa, mas não quero saber. Ele não queria muito saber. Porque normalmente sempre é a mulher que faz os exames, né? Exato. Antes de ter um filho. Exatamente. O homem muito difícil. Então, até chegar no homem, já foi um bom tempo. E aí eu falei assim, não, Rafa, vamos... Rafa é meu marido. Falei, não, vamos ver o que tá acontecendo. Porque se for uma coisa fácil de resolver, já resolve. E aí eu fui no médico, voltei, daí eu saí lá com uma batelada de exames pra eu fazer. E pra ele, eu saí com 1 espermograma. Isso é frustrante, gente. A lista nossa, e são exames difíceis, não são fáceis. Exatamente. E eles, 1 só. E também é 1 horinha, ele vai... Então, mas o meu marido mesmo não quis fazer. Ele falou assim, eu não vou fazer isso aí não tem necessidade, acho que não precisa, faz você os seus. Aí eu fui tentando conversar e convencer ele, até que um belo dia, junto comigo, assim, até os meus ficarem prontos, eu convenci ele foi fazer. Aí passou, nesse meio tempo eu ainda tinha vendido meu apartamento, eu tava morando com os meus pais por um pequeno período de tempo, assim, até minha casa ficar pronta. E ele me ligou, eu tava na minha mãe. Amor, eu não posso ter filhos. Eu, quê? Meu espermograma tá todo zerado, não tenho nada. Eu falei, não pode ser, deve estar alguma coisa errada. E a minha mãe até tava do meu lado, ela falou, Paula, calma. Eu comecei a chorar e ele tava desesperado. E acho que pro homem é muito difícil também, porque ele também tem a questão da masculinidade deles, né? E, enfim, nós descobrimos dessa forma, ele abriu o exame sozinho, me ligou e eu tava na minha mãe. E aí, eu tava construindo a minha casa, justamente porque a gente tava tentando ter uma família, né? E aí, nós digerimos essa notícia, vamos dizer assim, que eu até choro um pouco pra falar, porque não foi fácil, né? E, enfim, descobrimos, aí eu sentei, conversei com ele, até que a gente falou assim, não, vamos ver o que tá acontecendo com você, né?
E eu parei os meus exames, eu não segui. Eu tinha feito alguns, estava tudo certo. E os mais difíceis eu não quis fazer. Eu falei, vamos resolver o dele primeiro. Aí fomos. Resolvemos tudo. Aí procuramos um urologista daí, né? Meu médico me encaminhou para um urologista. E o urologista falou assim, olha, você tem varicocele. Varicocele, eu não sei se é de conhecimento de todo mundo, é até legal a informação, né? Eu não vou saber explicar formalmente, mas basicamente são as veias que mantêm a temperatura do saco escrotal. Para o espermatozoide crescer e ser saudável, a temperatura tem que estar ok. E com a varicocele, essas veias elas entopem praticamente. Eu não sei se é exatamente esse o termo. E aí, o espermatozoide não tem a temperatura certa para se desenvolver. Entendi. Então, ele tinha 0. Só que o médico falou, não, dá para fazer uma cirurgia e a gente vai... Seu marido? Também é o mesmo caso. É que eu vi você fazendo assim. É o mesmo caso. Também, assim, o dele não era tão... tem, acho que os graus, né? Isso. O dele não era porque poderia ajudar. Porque no caso do meu marido, ele tinha os 4 problemas lá. Malformação. Então, tinha alguns espermatozoides bons. Mas, vamos colocar assim, 95% era o mínimo do mínimo que tinha. Então, por isso que a chance era muito difícil. E talvez fazer a cirurgia melhoraria a qualidade dos espermatozoides, entendeu? Mas nada é garantido, não sei se falou. Então, é frustrante, assim, a gente fica... É difícil para essa aceitação, igual ela falou, assim, emociona porque... porque a gente lembra, fala, nossa, aquele sentimento foi horrível, né? Porque a gente faz planos. E tudo que a gente cria expectativa e você não tem aquilo, você acaba se frustrando, né? É inevitável. E assim, a infertilidade, eu falo assim, a gente, é do homem, mas assim, não é do casal. Sim. Então, a gente é um só. Exato. Então, afeta os dois terrivelmente, porque os dois se sentem, né? E quem às vezes cria um marido, eles se sentem muito mais, né? Assim, a gente, quem é do cônjuge se sentem muito mais. Então, isso tem que ter um acolhimento da parte dos dois, de um para outro, porque é um só, né? A infertilidade é do casal, né? E isso é difícil trabalhar isso. Eu costumo falar assim, que você se prepara para a faculdade, você se prepara para casar, né? Tem os preparativos das igrejas, os lugares, te prepara para ter filho, mas ninguém te prepara para não ter filho, né? A gente não tem essa preparação para chegar para você e falar, e isso é uma coisa que você tem que desenvolver em você, né? Talvez na sua espiritualidade, com ajuda, talvez, assim, porque é difícil isso. Então, eu achava que eu tava sendo castigada porque eu não queria ter. Falei, não é possível, Deus tá me castigando porque eu falei que eu não queria e agora ele vai falar, não, você não vai ter mesmo. Então, eu achava isso, né? A cabeça da gente é louca, né? Então, assim, a gente acaba... Uma culpa que a gente não tem, né? Queria culpa que não tem culpa, né? E aí a gente tenta buscar o conforto. O conforto em algo que não existe, né? Mas, de qualquer forma, assim, aí ele optou por fazer a cirurgia, porque não tinha outra forma. E o médico falou realmente que não era garantido, que não sabia se era por isso, não sabia se ele já tinha essa falta de espermatozoide de criança, ele nunca tinha feito, então ele não sabia, não podia, né, assim, quando o homem for, os médicos, né, então, mas você sabe todos os homens, gente, é uma coisa tão simples. Meu marido, ele sempre quis ter filho, e eu que ficava assim, sabe, ai, não. Eu também era essa, que não queria, sabe, isso foi mudando depois. E aí, quando a gente falou assim, então vamos, não que a gente ia tentar, mas, vou parar de tomar o remédio e vamos ver o que vai acontecer. E aí eu falei pra ele, amor, porque o pai dele tinha esse problema, né? O pai dele tinha um diagnóstico de que não podia ter filhos. E aí eu falei, amor, não é melhor você já ir lá e fazer o exame? Porque vai que é genético, vai que você tem algum problema, sabe? A gente já se prepara. Certinho, né? Já. E aí o urologista dele falou que não. Ele falou assim, olha, vocês já tentaram? Ele falou, não. Ele falou, então assim, tenta por um ano. O médico do homem falando isso pra ele.
Daí ele falou assim, ó, depois, porque de repente você faz um exame e às vezes nem é tão grave assim. Ele falou, mas aí por ter... O psicológico, né? O psicológico já vai, entendeu? Então o médico, também, o urologista dele recomendou isso. Ele falou assim, amor, vamos agir na fé, né? E assim, o caso dele foi um milagre, porque o pai dele tinha, né, esse diagnóstico e a minha sogra sempre... nunca deixou de acreditar, né? E eles eram novos, eles casaram super novos, né? Minha sogra casou com, acho que 17 anos, 19 anos. Não, 17 ela casou, 19 ela engravidou. E assim, foi até uma coisa meio profética, assim, porque ela teve um sonho com um rapaz e tal. Ela falou, mas eu sou recém-casada, eu tô sonhando com um moço, assim, e tal. E aí ela, né, recebeu essa profecia de que seria o filho dela e tal. E depois de um tempo ela engravidou do meu marido, e depois eles tiveram outro filho ainda, que é minha cunhada, né? Então, assim, Deus fez um milagre na vida deles. Só que gerou essa questão, né, no meu esposo, será que eu também vou ter essa dificuldade e tal? E o médico orientou, ele falou, não, né, vamos deixar, esperar um ano, né, e tal, naturalmente. E realmente veio naturalmente a nossa filha. E agora eu estou tentando. É um sinal, gente. Olha, agora ela consegue verbalizar. E a Nani também? Não. Não. Na verdade, eu meio que já estava, só que eu não estava verbalizando. Eu estava naquela assim, não tô, mas... Tá deixando rolar. Só que assim, quando a gente não estava tentando, estava só assim, né, seguindo a vida, e se acontecesse, ok, a gente não teve uma expectativa. Só que agora que, tipo assim, é oficial, gente, toda vez que chega um mês que é pra descer pra mim, eu já posso comprar o teste? Eu compro o teste, tipo, 10 dias antes, aí compro aquele... Eu tinha estoque, porque... E era incrível, atrasava 10, eu era super regulada, 10, no 5º dia, ai, gente, nossa, já fica, até o peito doía. Gente, aí eu fico entrando no aplicativo, entrando no aplicativo, aí ele coloca lá, seus sintomas são esses, eu fico, mas eu não tô com esses sintomas, aí minha cabeça já começa, sabe? Aí eu fico assim, falta 5 dias ainda, mas será que eu já posso comprar o teste? Será que, sabe, assim, a cabeça fica, eu falo, gente, eu preciso relaxar. E é tudo muito demorado, né? Parece assim, que demora... Você tá no período fértil, daí você tem mais 15 dias quase 15 dias até descer a menstruação. Aí depois você tem mais 10 dias que tem que esperar pra ver se vai atrasar. Exato. Aí já passou quase um mês. Fazer cálculo e a gente fica muito... louca. Gente... A palavra. Abre a porta do guarda-roupa, tem a tabela lá. Você tem aquele período fértil, né? Que é uma janela ali de 4 ou 5 dias. Se não foi naquele período, só no outro mês, assim, né? Então, a gente fica, nossa, bate aquela coisa, assim, né? E o tempo vai passando. E, assim, nem faz tanto tempo que a gente realmente, de fato, começou a tentar. Então... parece até que às vezes faz 5 meses, mas você teve 5 chances só. Exatamente. Não é? Então, às vezes a gente fala, é exaustivo, porque a gente passa pensando o mês todo pensando nisso. Programando o mês inteirinho, né? Só que, na verdade... Isso, que aqui, aí vai atrasar. Exato. Vai Só que, na verdade, você teve 5 tentativas. Não é tanto, né? Exatamente. E assim, não sei se a Paula passou por isso, que nem eu, quando eu cheguei ali nos 36, que deu 6 anos, eu falei, quanto tempo será que eu tô? Quando eu contei, 6 anos, tipo assim, né? O tempo passa muito... É demorado, mas ao mesmo tempo é muito rápido. Porque você para assim, quando você se toca de todo aquele tempo da espera, passou-se muitos anos, né? Muito tempo. Você fala, nossa, realmente, será que não vai acontecer, né? Eu comecei a tentar com 28, né? Com 28 e a Jaque 30. Eu comecei com 30, isso. Não, gente, e falando em idade, somos jovens. Né? É meio assustador a gente pegar e pensar, falar assim, nossa, eu preciso fazer exames pra ver se tá tudo ok. Mas se a gente parar pra pensar, igual a Jaque falou, nossa, a gente se sente jovem e tá com uma penca de exames pra fazer pra ver se tá tudo ok. E a gente estava comentando ali um pouquinho antes de você chegar, que hoje em dia as mulheres estão casando um pouquinho depois do que nossas mães, né? Sim. E do que as outras gerações. Então, você casou nova. Eu casei nova, mas de um modo geral, as mulheres casam depois dos 30. Casam, porque espera acabar a faculdade, igual ela falou. Agora eu vou esperar me estabilizar financeiramente. Por isso que tem a questão, vou fazer exame, mas se a ideia é ter filho depois dos 30, o ideal é fazer. Não esperar lá o médico falar, fica um ano tentando. Porque, gente, já passou muito tempo.
né? Não parece, mas você fala aí por causa da taxa hormonal, É tão né? importante, porque assim, se o médico tivesse falado pra gente, né, quando a gente casou, porque a mulher faz exames regulares no ginecologista, né? Se eu tivesse sido orientada que o meu marido também precisaria fazer, talvez a cirurgia tivesse dado um resultado. Porque ele foi fazer a cirurgia, eu não sei, acho que com 36. Até então, a tarde já pra ele era também a tarde, idade, né? A idade pra ele já era puxada, né? Sim. Tipo, já tava tarde pra ele reverter, né? E antes da gente dar continuidade no nosso bate-papo, que está incrível, vamos falar de segurança. E falou em segurança, lembrou de quem? PS Max, segurança para o nosso veículo, porque a gente anda com quem dentro? Com os nossos bens mais preciosos, não é mesmo? Exatamente. E eu vou falar um pouquinho para vocês da PS Max, vou até ler para eu não passar nenhuma informação contrária aqui para vocês. A PS Max tem um sistema de proteção que aumenta a resistência dos vidros em até 20 vezes, formando o efeito barreira. Que mesmo depois da quebra do vidro, ele protege os ocupantes, porque ele não estrilhaça. Então, se tiver alguma colisão, ou até mesmo vandalismo. Tentativa de assalto, né, de quebrar o vidro do seu carro para roubar algum bem ali, né? Enfim, é segurança mesmo, tá? E ó, a gente vai mostrar para vocês imagens para vocês entenderem um pouquinho do que a gente tá falando. Solta aí, JV. O PS Max é um sistema de proteção que torna os vidros do seu carro altamente resistentes a impactos e aumenta sua resistência em até 20 vezes. Além disso, o PS Max protege contra os danos dos raios UV, que é uma das principais causas do câncer de pele. O sistema de proteção PS Max inibe ações criminosas e protege o interior do veículo e seus ocupantes, até mesmo em casos de acidentes. Ele protege o que você tem de mais importante, a sua família. Pensou em segurança? Pensou PS Max. Uau, olha só que incrível, gente. É isso aí, gente. PS Max ajudando aí na proteção, né, dos nossos bens mais preciosos, que a gente anda pra cima e pra baixo com eles no carro, Isso, né? pra você andar tranquila. Exatamente. Obrigada, PS Max. Vamos voltar aqui, retomar o nosso bate-papo, que tá assim... Já teve emoção, já teve risada. Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho de polêmica desse assunto. Pitacos, palpites, dicas. Como é que foi todo esse processo? Porque assim, tem o processo que fica só entre o casal e daqui a pouco começa a expandir. O vizinho fica sabendo, a família, a cobrança. E aí tem aquele momento que você fala assim, eu vou falar o que está acontecendo. Como é que foi? Teve muitos pitacos nada a ver? Como é que foi? Conta pra gente. Eu acho que a única coisa difícil de lidar é quando as pessoas olham pra você e falam, e os filhos? Não vai ter, né? E assim, às vezes é aquele momento que a gente acabou de descobrir. Porque a gente só fala sobre isso a partir do momento que tá bem resolvido pro casal, né? Aí a gente tem maturidade de pegar e falar, né? Não, hoje eu e meu marido a gente já combinou. É muito melhor pra quem perguntar a gente falar, não, a gente não pode. Do que a gente simplesmente... Desconversar, né? Não, mais pra frente. Porque isso nunca vai acabar, né? Então, assim, pra gente pôr um ponto final nessa história e não ter que ficar... Porque a partir do momento que você fala pra pessoa, não posso, a pessoa fala, Você corta, né? Você corta uma continuidade, né? Exato. Eu acho que o pior pra nós, pra mim principalmente, porque meu marido ele é bem sério, bem assim, na dele. Então, assim, eu falo pelo casal, Dificilmente a pergunta vai ser pra ele, sempre pra você. Isso. Eu acho que o pior é as pessoas quererem te ensinar, né? Assim, acho que isso não, a gente não pode, estamos em tratamento, ou o que a gente fala. Mas você tentou isso? Mas você já fez isso? Mas você, sabe, isso é
horrível, porque, assim, você tá passando por todo um processo, aí a pessoa, né, entende, que nem, assim, eu sou gordinha, né, depois você já tentou emagrecer? Gente, tem cada coisa, assim, é inacreditável as coisas que a gente ouve, assim, das pessoas, sabe? E eu falo assim, às vezes nem é maldade, é tentar ajudar, mas... Na verdade, nunca é maldade. Às vezes é falta de noção mesmo. De noção. E assim... Mas sabe? Porque as pessoas não têm... Quem não passa por isso, né, Jaque? Quem não passa, dói, não sabe a dor, né? E às vezes a pessoa quer puxar um assunto, né? Aquela coisa... Te conhece, mas não é seu melhor amigo. E tem coisa que não sai de dentro do casal, né? Então, a pessoa não te conhece e às vezes ela quer sentar do seu lado. Ai, quanto tempo faz que você é casada? Ai, faz 10 anos. Ai, mas não vai ter filho? Né? Então, acho que nem passa na cabeça da pessoa que jamais você vai falar que não pode. Que não, exatamente. Jamais. A hora que você fala, já... Então, assim, pessoas, falem que vocês não podem. Isso, seja clara, né? Seja clara, porque a partir do momento que você vai falando, as pessoas vão parando de sabe? E começa a ser menos dolorido, porque muitas vezes é dolorido pra gente ter que ficar explicando, e né? Seja claro no que te afeta. Mas qual o problema? A gente não fala sobre isso, eu não quero falar sobre isso. Tipo assim, tem quem hora que não com algumas pode? pessoas... Quem que não pode? Essa pergunta, quem que não pode? Daí eu falo assim, o casal não pode. Porque assim, é horrível. Gente, é muito pessoal também, é muito né? pessoal. Então, às vezes, você tem que dar uma resposta, às vezes, dura, porque a pessoa encerra. Sempre vai ter aquele que ainda vai dar a volta e vai falar, escuta, sabe? Então, assim, às vezes você pega, assim, da família os mais idosos, que ainda não tem uma compreensão, que vamos pensar assim, na geração deles, era muito difícil. Eu não sei, assim... se isso é estatístico ou não, mas parece que a gente não via naquela época, vamos falar assim, fertilidade. Hoje a gente vê mais. Então, ou já tinha e não era divulgado, né, assim, ou realmente a gente tá passando por uma parte que um período que estamos mais inférteis, né, os humanos, né, vamos falar assim. Mas, assim, no meu caso, eu tive muito acolhimento da parte da minha família, meus irmãos, minha mãe, Eu também. Eles são maravilhosos, assim, foi o que mais... E foi até o que me deu aceitação, assim, aceitar que eu não teria filho, porque... meus irmãos sempre dividiram os sobrinhos dormiam na minha casa, eles iam... apresentação de Dia das Mães, eles me levavam, eu acho isso, eu acho isso muito lindo. Eles, vai lá, abraça a tia Kine, né, que para os meus sobrinhos, meu apelido de infância é Kine. Engraçado que meus sobrinhos me chamam de tia Kine, né, daí quando os mais velhos começa tia Jack, né, mas é bem isso. E então eles são assim, dormiam na minha casa, então eles dividiam, assim, eu assim, nesse período, e muitas amigas também, eu tenho bastante amigas que têm, elas sempre dividiam as crianças. Eu falo assim que nesse período, para mim, eu entendi o que é a palavra... empatia? Não empatia, dividir, né? Porque assim, a bondade delas de deixar eu ficar com o filho é o bem mais precioso. Dorme na sua casa, fica. E eu entendi isso, como assim, a gente tem pessoas maravilhosas. Isso me acolheu muito, entendeu? E eu entender que não iria acontecer pra mim. Então, quando eu cheguei nos 40 anos, eu falei assim, realmente eu acho que eu não vou ser mãe, mas eu vou poder dividir um pouco isso está sendo dividido com os meus irmãos, tudo, né? Eu não sei se a Paula pensou em adoção. Eu pensei, mas meu marido não queria. Então, pra gente também não foi um caso... Meu marido não quis também. Não quis. E tem que ser uma decisão dos dois. E não é porque ele é malvado, nada. Que tem que se sentir, querer, né? Eu acho que, assim, cada um vai até o limite que... Então, pra gente também não aconteceu isso, né? De adotar também. Que também é um caminho também. Sim. Que é engraçado, né? Porque eu não queria filhos, mas eu aceitaria uma adoção se fosse o caso dele querer também. Mas é que ele daí também não quis e... Enfim, é o que a Jaque falou, né? Vai até o limite da pessoa
de querer enfrentar isso. E também o processo de adoção é muito demorado, é exaustivo. A gente tem um vídeo aqui no canal, gente, sobre o processo de adoção. Então, se você tem curiosidade, né, saber um pouquinho como que funciona, assistam lá o episódio do Flávio, que também tá super emocionante. E quando finalizar o processo dele, a gente volta pra falar. Porque ele ainda está em processo. Já tem, acho que 3 anos que ele falou, né? Então, mas não é bastante tempo, gente. É muito 3 anos, né? Não, e não finalizou ainda, né? Então, é um processo também emocionalmente desgastante. Então, a família inteira envolve, né, no assunto. Igual ele falou, é uma gestação também, até um pouquinho mais longa. Sim. Porque agora que já passou todo o processo de entrevistas, aquela coisa toda, eles estão esperando a criança vir. Então, ele falou assim que ele até atende todas as ligações, tudo quanto é operadora ali. Né? O estado emocional desse casal, porque né? ele falou assim, pode demorar anos e pode demorar dias. Sim. Não sei quanto tempo. Então, assim, qualquer momento podem me ligar falando, nossa, sua criança tá chegando. Então, imagina a expectativa que também não é gerada, né? Aí vamos pensar assim, um casal que passou por todo um desgaste, ainda encarar isso, então às vezes por parte de um fala, ó, eu tô no meu limite, então vamos, sabe, é tudo isso. É difícil mesmo. É bem... Fica todo mundo em silêncio, porque todo mundo pensa, né? Comentou da cirurgia, né? E aí, depois, como que... Bom, é tudo espera, né? Então, ele passou pela cirurgia, aí 6 meses até se recuperar, aí fazer um novo exame pra ver se tinha dado algum efeito. Aí foi outra briga, porque daí ele falou assim, não quero fazer o exame. Porque ele também não queria outra decepção, né? Mas aí eu falei, não, vai, faz. E a gente já, a partir desse resultado, a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Gente, isso é tão difícil, eu imagino que você passou. É tão difícil, porque, tem que, vai dar certo. Né? Aquela coisa, e se não der, mas não é. Mas assim, a gente tem aquela luz no fim do túnel, parece que a gente vai conseguir. E na verdade, cheguei lá, fez o exame, nada tinha mudado. Não tinha nem, assim, 0, era tudo zerado. Eu falei assim, não, então... Aí a gente saiu Ele até não queria que eu fosse no médico com ele. Ele falou, deixa que eu vou sozinho. Eu falei, não, eu vou com você, pra gente ver o que vai fazer. E aí a gente saiu de lá com a indicação pra FIV, né? Ele falou assim, olha, não tem outro jeito. Ou é FIV ou não é. Tenho... tal clínica, você vai gastar tanto, nem lembro na época o quanto mais ou menos ele falou, se der certo da primeira vez. Se não der, é mais tanto, e aquele valor pra mim eu não tinha ideia de que era tão absurdo de caro, mas também porque a gente sabe a dificuldade que é, né? E aí saímos de lá do médico e a gente pôs um ponto final nisso. Até a minha família falou assim, Paula, mas você tem que ver, vai às vezes, né? E a gente não quis. Nós simplesmente... E como que ficou, assim, o seu coração? Porque você falou no começo que não tinha, né, intenção, não tinha o desejo de ter filhos. Mas você não sabia, né, disso. E aí, a partir do momento que você soube, o não definitivo mexeu, assim, muito, com você? Mas muito! Olha, eu tô chorando, gente. Imagina. Porque, assim, é o que eu falei, eu me culpava. Fala assim, não, Deus acho que tá me castigando porque eu não queria, né? Então, Deus escutou o que eu falei, né? Então, assim, no começo foi difícil, porque a minha casa eu construí pra aumentar minha família, senão eu tava morando no meu apartamento de 40 metros quadrados e tava maravilhoso. Tudo disso, né? Vira uma coisa. O quintal, você falou, eles vão brincar aqui, eles vão fazer... Eu mudei de casa, gente, assim, nesse processo, nós fizemos uma casa com quintal enorme, porque eu tenho os 4 filhos correndo, tudo. Nesse processo, eu mudei de casa, eu não aguentei ficar na casa. Eu projetei, é um projeto de vida, então, assim, eu quis mudar de casa, nós compramos uma casa, uma casa menor, tudo muito prático, porque vai ser nós dois, então, sabe? A nossa família, né? Você abriu mão da CLT também, né, pra empreender, já pensando nos desafios da maternidade, no tempo da maternidade. Poder, né, ter uma flexibilidade, já pensei em não colocar na escola, e a gente faz planos, é inevitável. Pra tudo a gente
planeja, querendo... E eu sou ansiosa, imagina, tudo regrado. Exatamente. Ai, gente. Então, assim, só que ali a gente saiu do médico, aí a gente falou só pra família no começo, e não era um assunto que a gente gostava de falar. Pra família, ainda assim... Tios, primos, a gente ainda demorou bastante tempo pra falar sobre isso. E a família sofre com a gente, né? Sofre. Falar para nosso pai, para nossa mãe, o sogro, a sogra, eles ficam tão entristecidos e a gente já tá na show, né? E muitas vezes as pessoas acham que é só o dinheiro. Porque fazer uma FIV é caro. Só que se a gente quer, a gente dá o jeito, Sim. a gente corre atrás e trabalha 24 horas por dia e a gente vai e faz. Não é só o dinheiro. Não é, de fato, não é só o dinheiro da FIV. É todo um restante. Eu tenho um tio até muito querido que falou assim, mas você não quer um outro médico pegar uma outra opinião? Eu te ajudo, sabe? Mas, de fato, não é só o dinheiro. É o que entra daí na minha história, porque eu tava, igual antes nós comentamos, que a gente chegou, nós ficamos no mesmo caminho, e nós duas, e a gente divergiu, né? Sim. Que no meu caso, a gente chegou numa situação assim, né? Também, não vamos ter, fiz 40 anos, então entendi que nós não iríamos ter, trocamos de casa, tudo, e isso foi uma aceitação pra mim, assim. Eu falo assim, que a gente conversa com Deus, eu falo assim que é uma coisa até espiritual, você tem que aceitar, né? Porque você fala, né? Oh, meu Deus, eu não vou gestar, né? Mas eu penso assim que a gente acaba tendo outros filhos, né? O sobrinho, a gente acaba cuidando de outras pessoas, né? A gente sabe que não é a mesma coisa, mas a gente tem outras missões, né? Então, nisso, só que aí quando eu fiz 40 anos, virou uma chave na minha cabeça. Pelo seguinte, eu aceitei que não, eu acho que assim, pra mim, esse foi o processo, né? Cada um tem um processo, né? O da Paula foi... Na minha cabeça, eu falei assim, olha, eu preciso só... Porque eu sou aquela pessoa muito teimosa, né? Muito, né? Então, assim, eu conversava com Deus, o filho tem que vir no milagre, né, Deus? Vai acontecer. E não aconteceu, né? E, assim, a minha família, a gente é bem, assim... nós somos evangélicos, são bem essa questão espiritual e tal. E a Jéssica falou assim, Jaqueline, minha irmã mais nova, daí ela já tava com a filhinha de 4 anos, quer dizer, só eu não tinha, ela falou assim, Jaque, você ainda não, assim, você precisa fechar a sua história, né? Isso é coisa que acho que só a irmã fala pra gente, porque conhece a gente no fundo, né? Ela falou assim, hoje você tem condição, então pensa bem se você não quer fazer pelo menos um tratamento pra fechar a sua história. E nisso eu já tinha estudado muito sobre a FIV, sobre tudo, né? E eu sabia que, assim, gente, é difícil, não é a primeira. Tem pessoas que passam por 5, 6 FIV, não é uma coisa assim que é fácil também, então não é garantido. E daí ela falou assim, olha, às vezes é o seu passo de fé para você fechar a sua história. E nisso eu fui conversar com o Paulo e falei assim, ele que vai dar a resposta. Fala, olha, vamos fechar. Tomara. Mas se ele falar não, é não, porque, né? Ele também sofreu comigo. A gente não sofre, né? Sou doido, né? Aí eu cheguei e ele falou assim: olha, nossa, isso vai ficar caro, né? Eu falei, vai ficar caro. A gente sempre pensa primeiro, porque eu falei dinheiro. Agora, né? Não é só o dinheiro, mas é o primeiro que a gente pensa. É o primeiro que a gente pensa. Daí eu falei assim: olha, mas não seria melhor então pra gente fechar a história? E eu acho que daí a gente, né, pelo menos assim, pra nós, porque a gente não tem que. A gente não deve nada pra ninguém, né? E coloque isso na cabeça de vocês. Vocês não devem nada pra ninguém. Vocês têm. É o interior. Então, na minha, eu falei assim: olha, quando eu conversar comigo lá, né, idosa, eu vou falar: olha, eu zerei, isso. Fiz tudo o que estava no meu alcance, né? E do que eu poderia suportar. Porque às vezes a parte financeira compensa, mas às vezes emocionalmente você não consegue. Esse é um desgaste muito grande. Isso, e assim, eu tenho, assim, clientes e amigas que estão muito desgastadas, assim, gente, assim, é de muito difícil, sabe? As pessoas sabem que, né? E o que acontece? A gente pegou e optou, aí vamos tentar.
E daí a gente foi num doutor que várias clientes minhas indicavam e deu certo, tal, né? E eu falei assim, vamos nesse doutor, nunca tinha ido, tudo. E assim, a maior dificuldade era o acolhimento pro meu marido. Ele é mais sério, ele é mais reservado. Eu senti assim nele, ele mais abatido que eu, por toda a história, tudo. E esse doutor, ele falou muito, assim, ele foi usado, eu falo por Deus, porque a palavra dele foi o que confirmou. Falou assim, vamos só lá conversar. E o doutor falou assim, né? Ele falou assim, doutor, você viu, o meu caso, tá tudo ruim, não tem jeito mesmo. Meu Deus. O doutor falou assim, não, mas aqui tem alguns, né? Aí ele virou e falou assim, eu sei, mas é muito difícil. O doutor falou assim, a gente só precisa de um. Daí isso virou uma chave. A gente só precisa de um. Então, se esse um for um que for... Aí a gente ficou assim, então vamos nesse um, né? E nisso a esperança voltou a brotar. Mas a gente sempre conversava assim, que a gente ia... Assim, gente, eu sempre fui pelo não. Eu sempre falei assim, eu vou confirmar que... Na minha mente, eu fui confirmar que não iria dar certo, que assim, era a confirmação. Ai, como eu queria ser assim. Eu vou só pelo sim. Mas por quê, Dani? Eu sempre fui... Eu sou a pessoa mais otimista. Eu não vou nem pelo sim, nem pelo não. Eu sou a pessoa, gente, mais otimista do mundo. Tipo assim, a gente tá fazendo a casa do cliente, tá, perdão, nós vamos. Né? Mas assim, na questão dessa, eu tava assim, já decidida, porque eu já tinha trabalhado comigo, né? Eu já tinha sido otimista há 10 anos otimista. Então, nesse ponto foi, e a gente fez todo o processo da fertilização. Engraçado que quando a gente chegou no dia da transferência... Você fez FIV. Foi FIV. Daí, assim, tinha a inseminação e a fertilização. A inseminação também, no nosso caso, ia ser 5%, vamos falar. Pela idade também, então isso é muito importante. Como eu tava com beirando 42 anos, a minha taxa hormonal despencou. Aí que eu fiquei, como isso, né? Como se eu tivesse os óvulos congelados, né? Ai, poderia, Aí né? já é outra questão que entra pra jogo. Aquele se entra na cabeça. E o doutor, com muito jeito, falou, olha, já que nos seus óvulos... Daí eu fiz aquela dosagem de óvulo, então eu tava bem. Ele falou só que assim, quantidade não é qualidade. Quer dizer assim, eles envelhecem. Então, os seus óvulos que estão aí não são os mesmos de 30 anos. Então, nesse caso, a gente vai... baixa a probabilidade. Gente, é 10%. É pouco, né? Em pensar que, assim, vai ser feito no laboratório e tudo. Eu que sou engenheira, nossa, 100% de... É só pegar aqui, por aqui, por ali. Tô muito técnica. Super, né? Já pegou da engenharia. Não, na engenharia a gente colocamos a brita com ferro, quando eu sei que a criança é a mesma coisa. Você vai misturar, vai colocar, né? Tá tudo ambiente. Se fosse assim, né? Vai pôr na bitoneira. Então, e daí, tipo assim, na minha mente, né? Vamos, né? O que aconteceu? Até daí, no dia que a gente foi fazer, que daí foi lá em São Paulo, tinha num casal, primeiro casal, nós vamos, a de vocês é, quantas vezes você, a primeira, aí eles, e vocês? Terceira. Daí eu olhei pra cara dele, Aí o outro tinha a 6ª vez. Jesus. Aí a gente falou assim, não. Daí a gente ficou assim, murchinho, falou, nossa. Não, quando a pessoa fala 6ª vez, a gente literalmente volta de novo. Nossa, e a grana investida? Gente, você começa exatamente. Não é o caso financeiro, mas quando ouvimos algo assim, você fala assim, nossa... Isso, e assim, Nani, eu pensei o desgaste, gente, porque assim, olha, pra nós, é bastante hormônio, é uma preparação, então a gente é bem assim, os homens, gente, eles só vai lá no dia, né, faz né? A mulher sempre acaba... Sofrendo, entre aspas, né? Entendeu? Os exames e vai e volta. Então, assim, é bem assim. Então, eu fiquei pensando, meu Deus, ela fez 6 vezes, porque eu tava lá, assim, querendo ir no banheiro, né? Porque você tem que encher a bexiga cheia de hormônio. Tipo assim, gente. E ela, da 6ª vez, eu falei, como é que ela conseguiu fazer? O emocional, né? Tudo. E no fim, nós fizemos, né? E foi toda aquela coisa, né? Vai e tal, né? Saímos. E daí... Tinha 24 horas aí pra gente saber se... 24 horas, assim, na verdade são 2 ou 3 dias pra pegar o primeiro exame e tirar. Mas mesmo assim o exame sai com um pouco...
Não dá pra ter 100% de certeza, Você pra ver se o óvulo colou, alguma coisa assim? Não, na hora, gente, em vídeo, você já vê colocando. É muito bonitinho. Ai, gente, eu acho tudo lindo, né? Assim, mas é lindo, né? Sabe? Assim, a fecundação em si, a vida em si, né? É linda. Na hora que injeta, faz tipo uma luz. Eu falo, gente, sabe? Aí eu sou bem lúdica. Ai, eu já vi esse amor. Aí o doutor, ó, tá tudo certinho. Vocês vão pra casa. Aí eu falei assim, eu vou fazer repouso. Ele, não, leve, não vai correr uma maratona, mas vida normal. Vida que segue. Vida que segue, tudo. Mas eu queria ficar deitada lá. Mas assim, ok, fui pra casa, tudo. E minha família, assim, eu avisei a família, mas todo mundo, assim, naquela... Sabe aquele silêncio, assim, né? Todo mundo falava, mas... Então, né, tal. Todo mundo quer saber, mas ninguém quer perguntar pra não ser indelicado. Ou, tipo, ter a notícia do não, né, tal. E foi esses 3 dias. Aí, quando eu fiz o exame, aí já constou lá, porque não dá, assim, positivo e negativo. Ele dá a quantidade de hormônio, né? Sim, você fez o quantitativo, né? Quantitativo já direto de sangue. Ai, grávida. O doutor falou, tudo bem, mas vamos esperar 7 dias, porque daí vai seguindo o processo. E, gente, assim, nesse processo também, engravidei, também, esses 7, 10 dias, também o corpo pode expelir. Então, assim, gente, é tão certo. Por isso que eu falo assim, é Deus, né? Eu falo assim, tem o sobrenatural aí, né? Fez tudo certinho, tudo, né? Então, eu acho assim que tem o fator, o último fator aí, que é Deus fala, Eva, vai dar certo. E daí, em 7 dias a gente foi fazer o exame no consultório, e daí na hora do exame, o doutor foi examinar, né? E daí ele falou assim, aí ele deu um gritinho, fez, Aí eu falei assim, né? Eu tava deitadinha lá, o Paulo do lado. Aí eu falei assim, nossa, então, tem 2 corações aqui, né? Aí na hora eu falei assim, oh meu Deus, uma criança com 2 corações. Gente, assim, sabe? Mas eu pensei nisso, assim, sabe? Gente, eu tava tão grata, assim, já... Assim, mas o pai das crianças falou assim, na hora, ele falou assim, como? Colocamos um. Aí eu fiquei assim, olhando, mas eu não entendia muito. Não caiu a ficha na hora, né? Assim, Era pra ter só um coração, por que tem 2? Aí o doutor falou assim, não, pois é, mas aí é a mão de Deus, porque dobrou, são 2, né? Ai, gente, eu ficava assim, eu fiquei histérica, eu ria, chorava. Aí o Paulo deu uma bambeada, assim, tipo assim, meu Deus, é dois. Imaginou. E daí a gente saiu com toda essa... Você conseguiu gêmeos na primeira FIV. Na primeira FIV, e o detalhe... Olha só, que maravilha. Não foi 2 espermas fecundados, foi um que se dividiu. Eles são gêmeos idênticos de óvulo, bolsa e saquinho, tudo, né? E assim, gente, e daí tem esse processo quando... e tem o detalhe da FIV, porque não é tudo no mesmo dia, isso é importante, né? Pra quem... No primeiro dia que a gente faz a coleta, né? Primeiro, a gente vai 2 vezes na clínica. A primeira vez, a gente tira o óvulo e tira os espermatozoides e vai para o laboratório. E a gente pega a nossa bolsinha e vai embora para casa. E nessas 48 horas, o médico vai passando a evolução. Aí, no meu... Isso foi 1 mês antes, porque eu não esperei. Eu congelei e depois já fiz, né? Mas assim, nessa vez que a gente foi pra casa, nesses 48 horas eu falo assim que é como se fosse meio que um parto, sabe? Porque daí assim, no ultrassom eu tinha 12 óvulos. Daí eu fiquei assim, meu Deus, se der 7 embrião, 7 filhos, eu tô velha, sabe? A gente começa a meio pirar, a gente fica meio pirada. Aí aquilo que era totalmente negativo passa a ser desesperador, porque daí é muito. Não, e assim, eu não vou deixar os filhinhos lá, né? Eu quero ter tudo, né? Tipo assim, gente, muito, muito louca. A gente fica muito... E a gente acha que hormonalmente o negócio fica zoado. Bom, aí... só que daí, quando retirou esses óvulos e fez, o doutor veio assim, né? E ele é um amor. Nossa, eu chamo ele de querido doutor, ele é muito bom. É assim, muito, muito humano. Aí ele falou assim, olha, Jaqueline, então, deu 3 óvulos, deu 3 embriões. Só que um já não... Aí
Aí eu fiquei assim, mas tinha 12. Ele falou assim, pois é, que a qualidade. Então, isso aí que eu entendi exatamente o que ele falou da questão de ser um óvulo dos 30 anos e dos 40 anos. Então, ele falou assim, numa situação, se você tivesse menos idade, tudo, o que acontece? Numa situação de 12, normalmente dá 7, para nessa, tipo uma maturação dele dos 2 dias, sobrar 2. Então, de 7, né? 12, 7, 2. Aí eu tava com 3, 1, 2. Aí eu falei assim, nossa, doutora, ele falou assim, então vocês vão pra casa e dessas 48 horas a gente vai passando. Então, daí foi falando. Aí um também não deu, né? Assim, não sobreviveu, vamos falar assim, né? Não maturou lá. E um ficou firme. Aí deu 24 horas, o Paulo não mandou mensagem, tá? Isso aí Ó, o Paulo falou assim, se esse for, isso aí é o guerreirão, hein? Porque, né? Isso aí nem passou, nem tinha feito a transferência pra mim, que é outro processo. Então, tem o processo de fecundar e o processo de passar e dar certo. Vocês tinham apenas um óvulo. Aí, um embrião. Um embrião. Aí, o que aconteceu? Daí, depois deu um embrião. O embrião. Daí, o doutor, vai congelar? Nós vamos congelar tudo. Daí, tava assim, começando pandemia. Começando? Tava quase no meio da pandemia. Aí, assim, o Paulo falou assim, e agora? Pandemia, vai ficar todo mundo em casa. Eu falei, Paulo, é a nossa hora. Vamos, meus irmãos, vai. Então, eles ficaram 30 dias, né? Ele ficou 30 dias congelado e daí a gente marcou em 30 dias, que daí foi esse processo que fez a transferência, tudo. Então, são 2 vezes. Então, assim, gente, é um esperar assim. E daí, depois, entrou daí na gestação. Aí, foi uma gestação gemelar, que daí entra alto risco, quarentinha, né? Também, fofinha. Mas, assim, no fim, aí foi outra história, mas deu tudo certo. Mas, assim, foi todo um trajeto. Então, no meu processo, assim, de fé, vamos falar assim, de experiência, eu falo até espiritual, é que, assim, eu fechei um ciclo, né? Eu entendo que se Deus não permitisse que eu não tivesse os bebês, estaria bem, porque eu confio, assim, que Deus, ele tá no controle de tudo. Então, eu acho, assim, que as pessoas que estão tentando, é importante ter essa base de fé, uma parte espiritual. Sim, com certeza. Se não tem, então procure psicólogo, tudo, porque você precisa ter essa estrutura, né? Nós somos humanos, nós temos, né, a parte afetiva, emocional, e a gente precisa estar bem, né? Porque se você não estar bem, como você vai fazer outra pessoa feliz? Independente se você ter filho ou não, fazer seu marido feliz, sua família feliz, se você não tá feliz, a gente tem que ser primeiro feliz, né? Sim. Aceitação, né? Ninguém dá aquilo que não tem, né? Exatamente. A gente entende perfeitamente esses processos. Então, pra mim, assim, foi esse divisor aí que, no fim, deu certo, né? Mas poderia, né? Poderia não ter dado, né? Uhum. Nossa, que história, né? Nossa, eu não imaginava como que é esse tipo de processo. Eu sempre ouvi falar, mas eu sempre imaginei que era assim, é isso, você vai lá, coloca e pronto. Não, tem muita coisa por trás, né? Um período muito tempo por trás de tudo isso. É que nem um processo, assim, para você se preparar, faz os exames, tudo, é uns 4 meses, né? E isso seguindo tudo certinho. Aí fora, daí depois a transferência, depois então, assim, eu contei, no nosso processo deu quase 7 meses. Isso porque eu tava com os exames em ordem, né? Mas se pega um processo que você tem que investigar tudo, é mais de 1 ano, gente. E o processo todo, então, ao todo demorou quanto tempo? No meu caso, deu 7 meses. Não, mas desde o início, né? Com 30 que você falou que começou. Com 30 anos e fechou com 42. 12 Foram anos. 12 anos, né? Muito choro. Você foi guerreira, né, Rima? Ai, gente, foi isso. Mas fica aí um testemunho também, né? Porque você pode contar essa experiência e, de repente, pode até, assim, no caso, tipo, reacender a chama em alguém que, né, que achou que estava encerrado aquele ciclo, né? Dar como fala?
Um ponto final, né? Ou então, assim, do tipo assim, não, eu vi como que funciona esse processo, tudo que ela passou, eu não quero passar por isso, e é uma decisão, assim, né? Então, realmente é um testemunho que pode ajudar os dois lados, assim, né? É porque você vê, ó, com 36, 37 anos, que eu já tinha o direcionamento para fertilização ou inseminação, eu não tinha emocional para isso, gente. Eu não tinha. Eu confesso que se eu tivesse feito e tivesse dado errado, eu acho que eu ia ficar meio pirada, sabe? Porque era um outro processo que eu tava passando. Era um outro momento, outro momento. Então, eu acho, assim, que a gente tem que procurar se entender como pessoa, que nem eu vejo, assim, na Paula, que ela se entendeu. Isso é muito importante, assim. É uma maturidade, É uma maturidade de você, porque, assim, porque a gente tem que ter essa maturidade pra nós, porque tem os agentes externos, os sem noção, tudo. Então, você tem que estar muito firme pra você, né, não desabar ou não dar uns tapas na orelha. Exato. Não é verdade, não é fácil, né? A gente só, é o que eu falei no começo, a gente só fala disso pros outros a partir do momento que a gente se resolveu, que a gente aceitou. Falar assim, não, o plano de Deus na minha vida é esse, se eu não conseguir é porque alguma coisa tem, outros planos virão, outras coisas virão, e é isso, a gente chora porque assim, a gente lembra daquilo que a gente passou. Sim. É difícil demais passar por isso. É muito difícil. É o que eu falei, assim, a gente não foi preparado para isso, ninguém fala, ninguém senta e fala, tem curso para isso, olha, é uma coisa muito, é uma experiência de vida mesmo, né, não tem... E é diferente, por exemplo, eu não quero ter, ok, é por sua opção. Aí você não poder ter é diferente. É muito diferente. Então, o peso é muito maior, né? Sim. Então, é difícil. Aí você lidar com isso, aí você tem o marido, né? Que também queria muito. Inclusive, ele queria mais do que eu, né? Então, pra ele também foi muito difícil, né? Mas faz parte, né? Sim, mas você sabe que, da mesma forma que eu vejo, né? Da mesma forma que o da Jaque acaba sendo um testemunho pra gente, eu vejo muito um testemunho também da sua parte. Sim. Porque isso mostra que não é porque você encerrou esse ciclo, aceitou o diagnóstico, como você falou, que você é menos por isso, ou que você... Não, simplesmente eu aceitei esse diagnóstico, eu tenho outras coisas daqui pra frente. Sim. O que eu passei, como muitas coisas que a gente já passou durante a vida, a gente se emociona em lembrar, é a mesma situação, então fica como um testemunho pra mim. Sim, essa parte de maturidade, de aceitação, de foco. E isso, sei também que você é muito religiosa, então... todo esse processo, né, exatamente, todo esse processo você não tirou os olhos do principal, né? Que foi Com certeza não. Que é Deus e seu casamento. Exatamente. Então eu acho que isso acaba sendo uma super lição. Porque é igual a Nani falou, você não vai ser menos mulher, porque eu acho que existe uma cobrança da sociedade, né, do Sim. tipo, mulher tem que ser mãe, né, então assim, você não vai ser menos... Aí quando você é mãe, você tem que ser a super mãe, você fala, gente, pelo amor de Deus, a sociedade nunca tá feliz. Não, então por assim... isso que a gente tem que resolver entre nós, eu não ser bem resolvida, né? Exatamente, aceite que eu sou assim, entendeu? Então assim, com certeza, a gente não sabe os planos de Deus, né, então não sabe... Então, aí é que tá... A gente não sabe os planos de Deus, os projetos que ele tem pra sua vida, né? Exato. Então, assim, é muito bonito de ver, igual a Nani falou, é um testemunho de maturidade, porque eu não sei se eu são pra poucas, conseguir chegar. Exatamente. Eu não sei se eu falaria, assim, né? Se eu conseguiria falar num podcast, Sim. se eu bateria o martelo, eu acho que... E isso ajuda muita gente. Foi o que eu falei pra Paula. A Paula falou assim, mas eu não tenho neném. Eu falei, mas você não tem ideia da quantidade de mulheres que tá escondida ali. E tá num ciclo sem fim, Tá que num nem a ciclo sem Paula, fim. ela conseguiu, assim... fechar o ciclo. E tem pessoas que não fecham o ciclo. Eu conheço pessoas que estão, assim... gente, já tentou 10, 15 vezes, já assim, passou até com o processo de aborto, assim, de perder, né? E você vê que a pessoa está sofrendo, e ela não consegue dar aquele final, né? E isso é muito difícil, Sim, né? Acaba casamento, acaba relacionamento, Exatamente. acaba emocional. Eu até comentei aqui, a minha irmã ficou por 7 anos tentando engravidar e entrou numa discussão eterna com o marido, eles largaram, assinaram o divórcio e tudo, quando assinaram o divórcio, resolveram voltar.
E aí, quando voltaram, ela engravidou. Então, que coisa, né? Quem entende o negócio desse, né? Quem que entende? Porque eu não entrei num assunto muito específico, assim, referente ao meu cunhado, né? Pra saber se ele tinha feito algum tipo de exame, alguma coisa nesse sentido. Mas, realmente, esse processo é tão doloroso se as partes, né? Se o casal ali não estiver focado e com a visão no mesmo local, acontece coisas que não... Pode rolar um desgaste. Isso, que foi o que aconteceu com ela. Graças a Deus, eles voltaram, não estão casados mais. São maridos e mulher, mas não estão casados no papel, né? Eles precisam agora voltar a casar. Que é outro processo. Que é outro processo. Ai, mas que gostoso. Gente, o papo tá incrível, mas assim, a gente tem algo aqui, né, no podcast, que é pedir para as convidadas deixar uma mensagem. Né? Então, mas antes, vamos deixar elas pensando um pouquinho. Vamos passar um recado pro pessoal? Tá um calor lá fora, né, gente? Vocês sabem que esse tempo, quando vem o calor, é daqueles calor assim de 40 graus, a sensação térmica, né? E nada melhor do que nesse calor, né? Nesse tempo quente, abafado, a gente se refrescar com algo delicioso. Milkshake Mix. Sim, gente, nosso apoiador aqui do podcast. E tem 2 locais que você pode provar. Aliás, 3, né? Você pode ir até o estabelecimento em 2 locais. Na Casa do Milkshake, no centro, aberto durante o horário comercial. Ou no posto piloto, né? Que fica localizado o Milkshake Mix. Até às 10 da noite, todos os dias. Todos os dias. E iFood, né, gente? No conforto da sua casa aí, enquanto você assiste seu Netflix ou uma maratona aqui, o nosso podcast, pede um milkshake, tenho certeza que vocês vão amar. Toda vez que a gente vai lá, a gente prova um sabor diferente. Nossa meta é zerar o cardápio. Vamos zerar tudo. Então, muito obrigada mais uma vez ao nosso apoiador. Está aqui as redes sociais para vocês acompanharem também, né? Confirmarem local, horário de atendimento. Muito obrigada mais uma vez, o Milkshake Mix. Obrigada. E também vamos falar da nossa parceira, que é uma graça, gente. Uma graça. Tanto em beleza, quanto em fofura, estilo. Estamos falando do Enlace Catarina. Nós estivemos no último podcast com a Cacá, né? Com a Tati Medeiros e a Cacá aqui, sendo protagonista do nosso podcast. E nós lançamos, né? Nós mostramos toda a parte dos laços produzidos. Meninas, vamos deixar algumas imagens dos laços rolando aqui? Vamos pedir para o JV colocar? São laços estruturados, eles não machucam a cabecinha do bebê, feito de acordo, né, para cada idade, né? Então os laços, as faixinhas, vai a faixa etária até 2 anos, depois tem as presilhas. As presilhas também, elas têm tem a borrachinha para não quebrar, porque se nós, mulheres, né, já temos a preocupação de quebrar o cabelo, por que não vamos nos preocupar, né? Com o cabelinho das nossas bebês, que são super sensíveis, né? Exatamente. E tendo tudo isso sem perder o estilo. Não, gente, os laços são lindos, as cores são super vibrantes, é uma delicadeza, um charme, né? Que vocês podem ver aí com as imagens. E os bordados, gente, são feitos à mão pela avó da Tati. Pela tia. É a tia da Tati, olha. Gente, é um carinho, assim, um mimo que a gente sente na peça, né? E as nossas fofurices ficam ainda mais charmosas com Enlace Catarina. Então, muito obrigada pela parceria, Tati Medeiros e Enlace Catarina. Muito obrigada. E voltando aqui para as meninas... Sim. O nosso bate-papo está chegando ao fim. Nossa, eu ficaria muito mais... A gente fala isso todo podcast, mas é verdade, gente. É muito gostoso. A gente começa a conversar, engrenar aqui no assunto. Né? Passa, e deu liga aqui nós 4, né? Nossa Senhora. Tá quase pegando você. Não, eu quero falar agora. Então, Jaque, deixa o seu recado. Então, a minha mensagem para as tentantes, né, é que assim, primeiro, seja sincera com você. Seja sincera até onde você consegue ir, né, em todo esse processo, né, principalmente com seu companheiro, tudo, né. Porque às vezes a gente, em todo esse processo, a gente não é sincera com a gente, às vezes a gente não sabe até onde a gente aguenta, né. Então, a gente avaliar isso, né, ser sincera com você mesmo, até onde eu consigo ir.
E, assim, eu procurei na parte espiritual, assim, né, em Deus, a me dar força para todo o processo. Então, procure uma base para que você possa ser acolhida, né? Ser acolhida. Se informe bastante, né? Se tem dúvida do médico que você tá, vá em outro médico, né? Tire as suas dúvidas, né? E procure ser feliz, né? Assim, a gente tem que fazer o melhor com o que está nas nossas mãos, né? Independente da circunstância. Em todo o processo, eu peguei uma pastinha e eu gosto muito de Salmos. Posso deixar dois versículos que eu usei bastante nesse processo, mas o Salmo inteiro é muito bonito, tá? Mas assim, eu coloquei até na minha pastinha, porque todo o processo que você passa, a gente não sabe o final. Deus sabe o final. Ele sabe o que é melhor para nós, né? E mesmo que a gente fala assim, nossa, meu Deus, é isso mesmo que eu vou ter que passar? A gente não sabe, mas ele sabe, né? E o Salmo 27, eu vou falar o versículo 1, ele fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? E o último fala também assim: espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém. Então, assim, não temas, confie em Deus, confie no seu coração, né? Eu acho que tudo que a gente faz, assim, de bom coração, com fé, Deus vai abençoar, né? E anima-se, né? Às vezes, assim, é o fazer melhor com o que está nas nossas mãos, o que é nos apresentado. Nós estamos nessa terra, a gente não consegue, né, qual que vai ser a carga de cada um, mas ela fica bem mais leve quando você tem Deus para te ajudar, né, Senhor Jesus para te ajudar a carregar. Então é isso que eu deixo para vocês. E que Deus abençoe a todos. Eu estou muito feliz de ter conhecido a Paula, vocês, é muito bom estar aqui. Tudo de bom aí, né? E que Deus abençoe a todas. A que conseguir, a que não, né? Vai dar certo. E você, Paula? Eu tenho pra mim um provérbio, que a mulher sábia edifica o lar, né? E é tudo muito difícil. E às vezes falta base pra gente, né? E às vezes o casamento se desfaz por um problema, né? Então, sejam sábias para vocês, independente do problema que vier, seja um problema financeiro ou a falta de um filho, enfim, que às vezes pra gente um probleminha de nada vira um problemão, né? Então, sejam sábias mesmo para conseguir levar o seu casamento, a sua casa, da melhor forma possível. É um processo difícil quando você tem um negativo, sempre, né? E eu me culpei muito. Então, eu ainda consegui tornar o meu processo mais difícil, mais complicado. E isso não é culpa de ninguém. Não é minha culpa, não é culpa do meu marido, não é culpa de ninguém, né? Então, a única coisa que dá pra gente falar é só para vocês serem sábias no receber a informação e não culpar, porque ninguém tem culpa. Ninguém, né? Então, às vezes, igual aconteceu com a sua irmã, um casamento se desfaz por uma coisa que para muita gente é importante, mas o casamento tá aí, a vida segue, né? A gente faz planos, a gente muda de casa, a gente reinventa, abre uma empresa para poder cuidar dos filhos. E aí, e não é só isso, né? A gente tem outras coisas acontecendo na nossa vida que precisam andar. Então, a Bíblia fala muito, né? Sobre a mulher ser a base do casamento, ser o alicerce, né? Então, é só isso mesmo, pra gente não pegar a culpa que não é nossa, sabe? É isso. Mas
assim como um pouquinho de tudo que a gente falou aqui, né? A gente tem essa fé de que Deus sabe de todas as coisas, mas acredito que esse processo, né, todos os processos que a gente passa, nos leva a uma maturidade, a uma versão de nós, em que a gente aprende. Então, lá na frente, a gente entende, eu precisava passar por esse processo. Sim. Talvez não para ter um filho, mas para eu crescer nessa área, para o meu casamento se fortalecer, né? Então, assim, lá na frente eu tenho certeza que você vai entender muita coisa, né? Então, assim, a gente é falho, a gente é humano, a gente tem uma visão muito limitada das coisas. Sim. Né? Mas Deus, ele vê o macro, todo, né? Ele vê lá de cima, ele vê tudo, assim. Então, ele já sabe, né? Aquilo que é bom pra você, pro seu casamento. Então, assim, beleza. É igual ela falou. Eu tenho isso hoje na minha mão disponível. Então, eu vou fazer o melhor com isso, né? Sim. Vou fazer meu casamento. Gente, ser feliz, gente. Deus fez a gente pra ser feliz, pra tocar a vida. Então, acho que, assim, é a gente olhar a vida, assim, com os olhos, né? Os olhos de Deus. Fazer assim, Senhor, me dê os olhos que o Senhor tem de ver o melhor, né? E é isso aí. E essa sabedoria que você falou, que vem de Deus, porque assim, conhecimento é uma coisa que a gente consegue adquirir, a sabedoria, ela vem de Deus, né? Então, assim, essa sabedoria é para realmente te dar esse entendimento, essa maturidade de realmente, eu não vou culpar ninguém, não é culpa minha, não é culpa do meu marido, não é culpa de Deus, porque muita gente culpa Deus também, né? Exato, até eu falei, eu achei que eu tava sendo castigada. Então, mas só pra gente poder... acho que se... Tem uma resposta. Né? Pra gente poder, assim... Tem uma explicação. Alguma coisa pra gente poder se apegar. Se apegar, essa é a palavra. Pra gente se apegar. Falar, não, é porque eu falei isso, então aconteceu isso, então já era. Não vai ter chance. Ixi, Deus tá cansado de novena de Nossa Senhora, novena de... E vai, né? Ai, gente, é assim mesmo. Gente, que episódio incrível. Sim. Eu tô emocionadíssima. Eu tô emocionada, assim, muito bom, né? Ai, nós amamos a conversa, o bate-papo com vocês. Muito obrigada, Jaque, por se abrir. Muito obrigada, Paula. A gente sabe que a gente tocou em um assunto delicado, né? De um processo delicado. E a gente agradece demais de vocês estarem aqui, ajudando muitas outras mamães, muitas outras tentantes e muitas outras mulheres que fixam, né, no seu diagnóstico e tudo bem também. Então, vocês foram muito essenciais nesse episódio. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. A gente agradece. Muito obrigada. Muito bom estar com vocês. Uma salva de palmas, né? Porque elas merecem. E muito obrigada para você que assistiu até aqui. Não se esqueça de dar o like, de se inscrever e de compartilhar com todo mundo, a sua lista inteira. É isso aí. Deixe seu comentário também, seu feedback é muito importante para nós. E siga nossas redes sociais, Sem Caretice, né, no Instagram, no TikTok também, aqui no YouTube. Não deixe de se inscrever, como a Nani já disse aqui. E mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio do Sem Caretice, o podcast da mãe sem mimimi. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.